Psi, me conta uma coisa. Quanto você cobra pela sua sessão? Sim. Me responde agora uma outra coisa. Você sabe de onde veio esse número? Fala, Psi, a maioria das psicólogas define o valor da sua sessão por comparação. Olha o que a colega está cobrando, chuta um número que parece razoável, ou pega aquele mesmo valor que cobrava há 3 anos atrás e simplesmente não mexe mais. Isso não é estratégia, isso é achismo. E achismo não sustenta negócio. Inclusive, existe uma tabela referência nacional de honorários que ela é publicada pelo CFP, em parceria com a FENAPSI, e ela é atualizada todos os anos pelo INPC. Por exemplo, em julho de 2025, o limite médio para uma psicoterapia individual estava em torno de R$ 326,61. Cito isso não como uma regra, mas como uma provocação. Porque se você está cobrando muito abaixo disso, vale a pena perguntar o porquê. Medo. Crença? Ou será que você nunca fez a conta de verdade? Eu quero te contar uma história, porque eu aprendi a precificar de verdade quando eu fiz uma viagem profissional. Eu fui para Dubai com um grupo de mastermind, vou pedir para o editor colocar fotos e imagens aqui. E quando eu estive lá, eu aprendi a negociar com os árabes. E nessas conversas eu fui compreendendo a importância de você saber precificar e falar também sobre isso com os seus clientes. Porque preço não é um número que você decide por comparação. Preço é uma equação. E se você não sabe montar essa equação, você vai continuar cobrando no achismo, independente de quantos anos de experiência você tem. Deixa eu te contextualizar do que aconteceu nessa viagem. Porque eu viajei com um grupo de empreendedoras de serviços completamente diferentes da psicologia. Tinha profissionais da área da saúde, da educação, da joalheria, outras empreendedoras digitais, mas todas elas com questões muito diferentes com relação à precificação. E quando a gente vai encontrando os profissionais que estavam lá para nos ofertar produtos em Dubai, a gente aprendeu a estruturar o raciocínio e a estratégia que o povo árabe tem para conseguir colocar essa negociação a partir de 3 pilares muito básicos que eu vou te ensinar aqui. Só que precificação na psicologia, gente, não é falta de coragem. É a gente aprender como que a gente precisa precificar e como que a gente precisa cobrar. E para isso existe um método, existe um argumento. Quando você tem argumento, você adquire confiança. E quando se tem segurança, você para de negociar o seu próprio valor dependendo do que o cliente pode pagar, porque ninguém pode falar quanto que vale o seu trabalho. Então eu vou te mostrar hoje a estrutura que eu mesmo uso e também ensino para as minhas mentoradas e alunas. A estrutura das 3 precificações que toda psicóloga precisa ter clareza antes de definir o seu valor de hora. A primeira coisa que você precisa ter clareza é seu valor de hora avulso. É aquele que você vai cobrar quando o paciente agenda uma sessão isolada, sem um compromisso de continuidade. É como se fosse lá, em Dubai, o seu preço de balcão. Ele é o preço que precisa vir, logicamente, acompanhado da estrutura de valor que você vai propor. Esse primeiro atendimento de sessão avulsa, ele não garante previsibilidade de renda. Então você não vai saber se aquele cliente vai ficar, se ele vai voltar. E se você vai preencher esse horário com aquela pessoa, você realmente precisa ter uma boa precificação, porque você está garantindo um horário para aquela pessoa sem manter necessariamente a disponibilidade, e isso tem um custo. O segundo ponto é que a sessão avulsa, ela não constrói um processo terapêutico consciente. Do ponto de vista clínico, uma sessão isolada tem muito menos impacto do que um processo contínuo. Você investe o mesmo tempo, a mesma presença, a mesma energia e expertise com um resultado menor. Isso precisa também ser remunerado de forma diferente. Por isso também recomendo que o valor avulso seja o valor para atendimento mensal e até mesmo para quinzenal. O terceiro ponto é porque a sessão avulsa gera mais trabalho administrativo por paciente.
Você agenda, você tem que confirmar, às vezes a pessoa tem que remarcar e aí você tem que organizar isso e não sabe o que vai vir depois. Com o paciente de acompanhamento, você já tem um processo estabelecido, você já tem uma agenda previsível, uma relação terapêutica que já tem história. Então, quem paga avulso, paga pela sua disponibilidade imediata e pela ausência de compromisso a longo prazo. E isso tem um preço. Quando você cobra avulso, igual ao acompanhamento, você está buscando a flexibilidade do prejuízo com o seu prejuízo. A segunda forma de precificação é o valor de hora, então, em acompanhamento. Esse é o valor que você pratica com o paciente que está em processo terapêutico regular com você e que faz pagamento antecipado, tá? Ele te traz essa previsibilidade. Esse valor, ele se posiciona de uma forma estratégica e muito diferente do avulso. A recorrência, ela vai te dar, então, essa previsibilidade de caixa. Você sabe no começo do mês quantas sessões vai fazer com aquele cliente, consegue planejar a sua agenda, planejar a sua vida, tomar decisões financeiras com mais segurança. E esse valor da previsibilidade não é só seu, ele é também do paciente. Ele sabe que vai pagar e sabe do compromisso que você está assumindo com ele. Isso faz parte de um contrato terapêutico. A lógica aqui não é desconto por fidelidade e nem mesmo desconto, tá? É uma precificação estratégica que reconhece a consistência que aquele cliente tem contigo e isso tem um valor para os dois lados. E também que o modelo de acompanhamento é aquele que vai permitir que você entregue o melhor resultado, porque um processo terapêutico se constrói na continuidade e não na sessão pontual ou muito espaçada. A terceira precificação é o valor mínimo viável. Esse é o número mais importante dos três, mas também é um número que você fica aqui na sua cabeça. Porque é o que a maioria das psicólogas nunca calculou de verdade. O valor mínimo viável é o quanto você precisa cobrar por sessão para que seu negócio não entre no vermelho. Não é o quanto você acha que merece, é o quanto você matematicamente precisa para sustentar a sua vida profissional e a sua vida pessoal. A conta é direta, ela pega todos os seus custos fixos mensais e soma aluguel do consultório, plataforma de agendamento, supervisão clínica, anuidade do conselho, contador, plano de saúde, o celular, internet, os seus cursos, formações, mentorias, e você vai dividir o valor anual por 12 e colocar como um custo mensal. Tudo que você paga para existir como profissional e para manter o padrão de qualidade que você quer entregar tem que estar nesse cálculo. Agora, adiciona a sua meta de renda líquida. Não é o mínimo para pagar as contas, é o valor que te permite viver bem, com lazer, com saúde, com previdência, com reserva de emergência, com imprevistos. Esse número, a maioria das psicólogas nunca coloca na conta. E é exatamente por isso que sempre fica no limite. Some os custos fixos com a sua meta de renda. Adicione o imposto por cima disso. Se você paga, por exemplo, 10% de imposto, você vai dividir o total por 0,9. O número que aparecer vai ser o quanto você precisa faturar por mês. E depois disso, você vai dividir pelo número real de sessões que você faz no mês, pelo menos no mês médio de 4 semanas. Esse é o valor mínimo viável por sessão. Vou dar um exemplo concreto. R$3.000 de custo fixo. Meta de renda líquida de 15 mil e 10% de impostos, tendo 80 sessões por mês. O seu valor mínimo viável é de R$200 por sessão. Abaixo disso, você trabalha no prejuízo, independente da quantidade de pacientes que você tem na sua agenda. Agora, o ponto que pouca gente fala. Saber o seu mínimo viável não significa cobrar mínimo. Significa saber o seu piso. E a partir daí, construir o argumento para cobrar mais. E é aí que entra a diferença entre preço e valor. Preço é um número. Qualquer pessoa consegue comparar o seu preço com o de qualquer outra psicóloga. Preço é objetivo, é visível, é comparável. Valor é outra coisa. Valor é o que o paciente percebe antes de pagar.
É a percepção que ele tem do quanto vale o seu trabalho e como aquilo ali vai resolver o problema dele. E essa percepção se constrói antes da primeira sessão, no modo como você se posiciona, na clareza que você comunica para quem é o seu trabalho, na forma como você conduz o seu primeiro contato, na presença que você tem nos canais onde seus pacientes te encontram. Tem vários vídeos sobre isso aqui no canal, vou deixar alguns fixados. Quando o valor percebido é alto, o preço deixa de ser objeção. O paciente não pergunta por que você cobra R$300, ele pergunta como funciona para começar. Quem cobra pouco geralmente não tem problema de preço, tem problema de valor percebido. São coisas diferentes. E tentar resolver o valor percebido baixando ainda mais o seu preço é o caminho mais rápido para você quebrar. Você não aumenta a percepção de valor cobrando menos. Você aumenta sendo mais específica, sendo mais clara, sendo mais consistente na comunicação daquilo que você entrega e para quem você entrega. Uma psicóloga que tem clareza dessas 3 precificações e entende a diferença entre preço e valor, para de cobrar por comparação, para de ficar desconfortável quando o paciente pergunta o valor, para de negociar internamente se aquilo que está cobrando faz sentido, porque ela sabe que faz. Ela não só sabe, porque ela entende, ela olhou para esses números e o porquê disso. E aí você começa a tomar decisões sobre a agenda baseada em dados reais e não em sensação. Não é coragem que faz você cobrar mais. É método. É isso que a gente trabalha, inclusive, dentro do Clube Psi de Negócio, que é um programa de implementação, e lá dentro tem o Psis que Age. É a minha forma de te ajudar a organizar sua clínica, precificar da forma correta, aumentar o seu faturamento sem você precisar lotar a sua agenda. Inclusive, o link para fazer parte do clube vai estar aqui abaixo. E se você ainda não sabe qual é o seu maior gargalo hoje no seu negócio, faz também o diagnóstico Psi. Ele é totalmente gratuito, são 5 minutos e já vai te dar uma direção. O link também vai estar fixado no primeiro comentário. E aproveita, gente, se você não é inscrito ainda nesse canal, já clica aqui no botão se inscrever, ativa o botão das notificações e me conta que outro tema você quer ver aqui nos próximos vídeos. Eu tô te esperando no próximo. Um beijo, tchau, tchau!